passo a apresentar ou reapresentar duas das nossas oradoras, a Ana Mafalda Cardeira, que já tivemos o prazer de ouvir hoje. É doutora em Ciências da Arte e eu se calhar não me vou alongar muito porque felizmente já tivemos o prazer de ouvir, e também Marta Frade, que como sabemos é professora e tem uma formação intimamente ligada à Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra. Estas duas oradoras vão-nos então fazer uma comunicação sobre o Descomplicar o Complicado, um projeto interdisciplinar no ensino profissional, métodos de exame e análise laboratorial. E agora passo-lhes então a palavra. Obrigada. Obrigada, Andreia. Eu quero pedir desculpa, mas a professora Marta teve que se ausentar porque nós estamos a preparar PAPs para sábado. Algumas foram ontem, outras vão ser amanhã, outras vão ser sábado, e estamos assim um contracorrente. Por isso vou falar um bocadinho por ela no início. Dando continuidade ao que a Margarida curiosamente apresentou, o Do It Yourself, eu vou mostrar aqui um Do It Yourself de um manual, de uma disciplina. Já vou explicar porquê que surgiu. Portanto, o que eu trago aqui é o Descomplicar o Complicado, um projeto interdisciplinar na área da conservação e restauro, na Escola de Património, na escola que já temos vindo a falar, eu e a Marta hoje aqui. E o início, portanto, agora a fazer um bocadinho o papel da Marta. Inicialmente, quando a Marta me contactou para dar aulas na escola profissional, eu não aceitei, logo à primeira. Porquê? Passo a explicar. O primeiro foi a disciplina em causa, portanto, métodos de exame e análise é uma disciplina que eu tenho muita consciência do que é, e já trabalhei e trabalho ainda profissionalmente para várias áreas de estudos de patrimónios e peritagem, portanto tenho plena consciência do complexo que aquilo é. E portanto tinha o receio de falhar, não conseguir então descomplicar, é um termo que surgiu, até foi da Marta, a Marta é que utilizou esse termo, eu quero uma pessoa que descomplique, porque era uma disciplina só teórica, e quando eu cheguei era teórica, e portanto como é que eu vou dar a volta a isto? E então lá dei a oportunidade, porque ela disse que a turma era pequena, e etc. Pronto, lá me convenceu. E foi um bom convencer, porque ainda hoje lá continuo, e ainda bem, estou grata por essa decisão arriscada. Muitos nervos na primeira aula, como calculam, atirado aos leões, como todos nós passamos por isso, não deixou de ser interessante. Portanto, o receio de falhar, essa análise do programa, que é um programa que posso já adiantar, muito mais complexo do que aquele que é dado no ensino superior, e, portanto, com maior profundidade, com maior abrangência. Assusta como é que um programa de um ensino secundário profissional é mais complexo e mais difícil do que no ensino superior da mesma disciplina. E analisei as Belas Artes, a Nova, a Tomar, a Católica, analisei alguns dos que estavam mais próximos, ainda ficavam longe, porque técnicas que nem sequer existiam em Portugal, eu tinha que lecionar estes alunos, portanto, bastante complexo. Mas mesmo assim demos início a este caminho. O primeiro ano, então, não tínhamos muitos recursos, portanto, como é que eu dei a volta? E o facto da Marta ser coordenadora pedagógica, para além de me ter chamado, ter-me dado a possibilidade de ir à entrevista na escola, com a diretora, etc., ela ajudou-me em algumas questões, e eu passo a apresentar as primeiras que foram determinantes para o ponto em que estamos desta disciplina. Primeiro, não havia base de dados de nada, portanto, o que eu quero dizer é, por exemplo, pigmentos, portanto, tinha que dar disciplina de pigmentos e, por que não, conjugar com outras disciplinas, portanto, interligar com outras disciplinas. Eu nem vou às práticas, já lá vamos a seguir, mas ainda no campo um bocadinho da tecnologia, como é que eu vou chegar lá? Começámos a criar base de dados, portanto, adquirimos frasquinhos, começámos a identificar, a ir buscar, a pedir amostras, e começámos a criar para os alunos observarem e terem uma percepção do que é a materialidade do pigmento, porque é muito diferente a pessoa falar de pigmentos e depois ver, por exemplo, o azul de cobalto e o azul da Prússia. Então, completamente diferentes, portanto, eu nem digo de que tom, mas de brilho, de intensidade, de mistura, pronto. Para além disto, para além deste pequeno início, que ainda no primeiro ano letivo,
Contactei o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, com quem a Faculdade de Belas Artes também faz uma parceria bastante estreita. Uma visita de estudo. Uma visita de estudo para os alunos verem o que é um laboratório de património, perceberem a realidade dos técnicos. Não são eles que vão para lá para o laboratório, mas são eles que vão solicitar estas análises e também perceberem a complexidade do que é realizar estes estudos materiais na área do património. Foi muito interessante. Levámos também alunos de fotografia, porque no campo dos métodos de exame e análise temos muita imagiologia, portanto, temos fotografia de luz incidente, fotografia com infravermelho, refletografia de infravermelho, que é diferente da fotografia da refletografia, fotografia provocada pela luz ultravioleta, portanto, utilização de diversas fontes de energia para adquirir, até a radiografia, que também é o Hércules com o Laboratório José de Figueiredo que faz. Portanto, eles verem tudo isso. Foi uma turma muito interessante, está aqui a pequena turma de 6 elementos, esta turma desta disciplina, não é? Deste ano letivo, que funcionou muito bem. Claro que turmas pequenas é uma discussão eterna que nós temos como professores, trabalham-se muito mais, é pena o Ministério não ouvir mais o Conselho Nacional de Educação, onde estas ideias que nós levamos muito defendidas, trabalhou-se muito bem. Portanto, esta turma, apesar de nós na visita de estudo termos levado as três turmas, mais os de fotografia, portanto foi uma carrinha enorme, com vários professores a acompanhar até Évora. Aqui os posters ficaram tão bons, que é um trabalho que eu já falei antes, também faço para métodos de exame e análise, que foram colocados no corredor da escola, e outros alunos de fotografia mais novos, que não tinham ido à visita de estudo, ficaram muito interessados por algumas destas técnicas, mais do infravermelho, do ultravioleta, e chegaram depois a pedir-me, experimentámos e também realizámos estudos, e que foram para as PAPs de fotografia também questões de métodos de exame e análise, não deixam de ser interessante. O do it yourself, que a Margarida estava a falar, eu tenho uma disciplina nas mãos que não tem manual, não tem apoio de conteúdos. O que é que eu fiz? Entre o primeiro e o segundo ano letivo eu criei esse manual. Durante o verão, o que é que um professor faz quando se aborrece? Foi-se a criar coisas, não é? E foi isso mesmo que eu fiz, e nos anos seguintes foram impressos e foram dados em diferentes tipos de encadernação. Os alunos podiam pedir encadernação assim vertical ou horizontal, como é o caso desta aluna aqui, dava mais jeito. Agora já está a ser editado pela Caleidoscópio, em princípio sairá já para o próximo ano letivo, e portanto aí a Câmara vai ter que adquirir uns quantos para poder dar aos alunos. Em relação à interdisciplinaridade, que é um campo muito interessante, nós falamos muito no ensino, mas depois parece-me que ficamos sempre na mesma disciplina. Não sei se tem essa sensação, na mesma área. E, portanto, aqui eu consegui os métodos de exame e análise para a área das práticas, da formação em contexto de trabalho, já alguns colegas aqui têm falado sobre essa disciplina. Por exemplo, madeiras, isto ainda foi na pré-pandemia, estamos a falar da disciplina, não estou a apresentar aqui muito o contexto da pandemia, com património da Unesco, da coleção do Palácio Nacional da Pena, em que surgiu de uma dúvida, portanto, um colega que veio ter comigo, Mafalda, eu preciso de identificar o tipo de madeira, porque eu estou aqui com uma dúvida, eu não sei quais os produtos de acabamento das cadeiras do Dom Luís, penso eu, e, portanto, para saber como vou intervencionar, tenho que ter conhecimento, e, portanto, aí os métodos de exame e análise entraram em ação, tirámos amostras, utilizámos os protocolos, também muito trabalho da Marta com o Hércules e com outras entidades para a análise das amostras, e surgiu, resultou não só num artigo científico, porque é uma espécie de pagamento que nós temos com essas instituições, como também foi para as PAPs, e brilhou muito, porque o júri tinha elementos da ARP, que é a Associação de Restauradores de Portugal, e da DGPC, elementos do júri da DGPC, e gostaram muito desta. Portanto, uma disciplina que era inteiramente teórica começou a ter aulas práticas, e é aí que eu quero sempre caminhar. Porque os alunos do profissional, eu tenho a sensação que aprendem muito mais, eu não sei se é só do profissional, isso pode ser uma discussão, mas os alunos, principalmente do profissional, estão num curso profissional, têm que ter uma componente prática superior, portanto, para adquirir os conhecimentos. Outra área também que surgiu foi a da Marta, no púlpito, que ela já falou, a propósito da apresentação em congresso, com a Faculdade de Belas Artes. Portanto, isto foi uma parceria que não só teve os alunos a trabalhar para o restauro, como também teve os alunos para os métodos de exame e análise na coleção das Belas Artes. E aí foi um auxílio às patologias, e foi interessante. A Marta gosta muito desta fotografia, porque eu estou literalmente com as minhas mãos em cima das mãos de um aluno a ensinar-lhe como retirar amostras, porque é o momento que eles têm mais receio.
Não sei se os médicos deve ser a mesma coisa para abrir o primeiro corpo vivo na vida deles, mas é aquele receio que fica de magoar o património. Eu percebo, requer alguma sensibilidade, tenho muito receio, bem, aí essa fotografia surgiu muito bem, em que eu dou esse apoio, depois eles ganham autonomia rapidamente, retirando meia dúzia de amostras. Trago aqui uma passagem interessante do professor Novoa que eu comecei a observar. Eu não a tinha lido antes, agora que eu trabalho muito em equipa com os meus colegas, li isto e disse, uau, é isto. A passagem de um professor individual que trabalha sozinho com a sua turma de alunos para um trabalho conjunto entre professores no quadro de uma diversidade de formas de organização pedagógica. O que é que eu quero dizer com isto? Os alunos, por exemplo, em formação em contexto de trabalho, estão a fazer uma PAP, um relatório extenso, não é? No caso dos nossos alunos de 6 áreas, mas, por exemplo, pegando na área de estudos, que é a imagem que está aqui, a oficina de estudos, eles só não fazem esse trabalho para essa disciplina prática, para a FCT e para a PAP, como também podem utilizar a minha disciplina, também fazer a avaliação, um capítulo desse relatório de PAP. Portanto, as disciplinas culminarem para esse objetivo. E, portanto, trazer aqui um bocadinho a ideia da colaboração entre professores, acho que devia existir mais. E nós em artes é fácil, nós gostamos de falar com os colegas e rapidamente falamos a mesma linguagem, mas se calhar caminharmos para, quem sabe, um professor de português, um professor de inglês, um professor de TIC, e entre outras áreas, ou literatura, ou filosofia, seria interessante pensarmos essas questões e deixo-vos aqui no ar esse debate com uma pequena conclusão que tenho no artigo, que é preciso desmistificar, desconstruir e descomplicar, demovendo os métodos de determinadas disciplinas que são construídas sobre passados de ensino, em estruturas quadradas e desadequadas para a realidade das escolas de hoje. Esta reflexão minha vem de eu encontrar uma disciplina inteiramente teórica, de quais os alunos odiavam por ser inteiramente teórica e agora adoram, até querem mais. A professora também vai à nossa área fazer microscopia? Eu, sim, eu vou falar com o professor. Pronto, e querem mais, isso é bom. É muito gratificante. Deixar algumas referências e agradecer a vossa atenção mais uma vez. Desta vez é a última vez, prometo.